Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se conta em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 10, onde Elias torna a ver Acabe. E passados muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a face da terra. O Novo Testamento, precisamente, declara que a fome durou 3 anos e 6 meses. Está em Lucas 4, do versículo 25. E Tiago, do capítulo 5, versículo 17. Portanto, devem ter se passado vários meses desde o momento em que o Senhor falou com Elias, até que este viu realmente Acabe, o que viria somar os 3 anos e 6 meses que a fome durou. E foi, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era grave em Samaria. A fome que acontecia na terra de Samaria, devido à seca, era também um indicativo da condição espiritual de Israel. Na atualidade, apesar de inumeráveis igrejas da América, creio que o verdadeiro quadro é, na realidade, muito distinto do que mostram as aparências. Há, na atualidade, uma fome na terra, no se refere à palavra de Deus. Acabe mandou chamar Obadias, né? Este não é o profeta que escreveu o livro que leva o seu nome. Seu mordomo e Obadias eram muito temente ao Senhor. Porque quando Jezabel destruía os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, os quais escondeu de 50 em 50 em covas, e os sustentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: vai pelo país a todas as fontes de água e todos os ribeiros, quem sabe acharemos grama com que conservemos em vida os cavalos e as mulas, para que não fiquemos sem animais. Como é óbvio, né? A situação tinha chegado a um ponto crítico e dividiram entre si os países para percorrê-lo. Acabe foi por um caminho à parte e Obadias foi separadamente por outro. E indo Obadias já pelo caminho, encontrou-se com Elias e quando o reconheceu, prostrou-se em terra sobre o seu rosto e disse: não és tu o meu senhor Elias? E ele respondeu: sou eu. Vai e diz ao teu senhor: eis que está aqui Elias. Mas ele disse: no que pequei para que tu entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve reino nem nação onde o meu Senhor não tinha enviado para te buscar. E quando diziam: não está aqui, ele fazia com que os reinos e as nações jurassem que não se haviam encontrado. Porque Acabe estava tão desesperado para encontrar a Elias? A resposta é simples. Foi Elias quem deteve a chuva. E era Elias somente quem poderia trazer de novo a chuva. Está lá em Tiago 5, do versículo 17 e 18. Amém? Glória a Deus. Então é esta a mensagem, né?
Elias fez parar, né, a chuva por 3 anos e 6 meses. E ele estava retornando porque ele tinha uma ordem de Deus para voltar naquele lugar, e com aquela falta de água veio a fome, até os animais começaram a morrer, né? Aquilo tudo aconteceu porque eles serviam também outros deuses. Essa é a realidade. Então, aquele que não está na presença, não está fazendo o que Deus está mandando, ele toca. Ele pode tocar na minha família, ele pode tocar na minha parentela, desde que eu não esteja fazendo a vontade dele. Porque o nosso Deus, quando ele te dá algo para você fazer, você tem que executar. Você não pode ser covarde. Elias, ele foi se esconder numa caverna, mas Deus mandou ele sair da caverna, né? E até aquela viúva. Então, essa história é muito bonita. Se você gostou, assine o canal. Eu faço uma viagem quando eu estou na leitura da Bíblia. É como se eu estivesse naquele momento, naquele lugar, naquela hora. E isso aí enriquece o nosso conhecimento, né? Porque é a palavra de Deus, né? Então, se você gostou, assine o canal. Envie para um amigo. Vamos fazer crescer este canal, vamos? Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.